TikTok, rede social, live, transmissão ao vivo. Nesta hora, né, eu lerei a carta de Paulo aos Gálatas. Sempre é um referencial esse texto. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, porque põe limite no que deve ser pregado. Não se pode pregar outro evangelho, não se pode ir além. Também não se deveria ficar aquém do evangelho que Paulo anunciou. São 14 epístolas, cartas de Achalia, o apóstolo Paulo, a qual Simão Kefa, se fala Simão Pedro, mas é latinização, né, romana, da Igreja Católica Romana. O hebraico é Simão Kefa, né? Ele mesmo reconheceu os escritos do amado irmão Paulo, né? Mas advertiu que os ignorantes e vacilantes vão torcer, dar sentido contrário, pregar contra, omitir, ignorar. Vão pregar outro evangelho, né? Porém, Kefa disse que isso vai redundar, o resultado disso será a perdição deles, né? Não dos kadosh, dos santos. Os santos vão regressar ao evangelho de Paulo. Ele diz aqui, aos Gálatas capítulo 1, versículo 8, né, e 9. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, um anjo descendo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, maldito, né? E Paulo diz, como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema, essa pessoa seja amaldiçoada, essa pregação dela, se for diferente, seja amaldiçoada. Ou para os dias de hoje, né, essa denominação, ou esse suposto ministério, suposta igreja, como é chamado hoje, né? Seja anátema, né? Nas Escrituras, os melhores crentes gentílicos, está no livro de Atos dos Apóstolos, foram os bereanos, né? De Bereia. O Cacu Felipe diz que os bereanos hoje é do maligno, que o Cacu odeia a Bíblia, né? Vamos ver agora o Cacu colocar nas mãos, dizendo que é igual Moisés de Levítico 8 e pode consagrar, só ele pode consagrar. Agora está consagrando mulheres, né? Mas no cacuísmo, o que o Cacu pintar e bordar, aprontar, seus discípulos não vão dizer nada, né? Porque o depri, a bruxaria, a feitiçaria que ele trouxe, parece que entra uma fumaça dentro do cérebro, um concreto, né? Ninguém reage, né? Simplesmente ninguém reage contra, né? Porque é onde que na Bíblia o apóstolo Paulo impôs mãos sobre mulheres para elas curarem, né? Igual o Cacu diz, que consagrou uma mulher da Zâmbia porque ela tem curas instantâneas. Sendo que em Marcos 16, 15, Mashiach e Yehoshua, Adon e Yehoshua Mashiach, o Senhor, e Yehoshua Mashiach estava só com
Os 11 lá na montanha não tinha mulher, não? Quando ele diz ir de pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que crerem, não? Não havia mulher, nem na ceia de Adão, na ceia do Senhor, quando ele lava os pés dos varões lá, dos apóstolos, não havia mulher na ceia. O Novo Testamento é igual ao Antigo Testamento, gente. Ele multiplicou pães e peixe para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se isso ofende e se você vai chamar de machismo, é um problema seu, mas isso está no Evangelho de Ieruanã, no quarto Evangelho, que você chama de João, mas ele nunca foi chamado de João aqui na Terra. O nome dele é Ieruanã. Por que disso? Porque o Novo Testamento, pelo menos 4 evangelhos, é Torá. Matitial, Marcos, Lucas e Ieruanã é Torá. Não vim destruir a lei, os profetas, não vim revogar, eu vim cumprir. Até que os céus e a terra passem, isso está em Matitial 5:17. 16, 17. Nenhuma vírgula, um tio, se retirará da lei sem que tudo seja cumprido. Quem menosprezar qualquer um desses mandamentos, são 613. E eu trouxe aí, alguém me chamou de maluco, achando que eu tô louco. Eu trouxe aí que um judeu não pode aparar a barba e nem cortar a lateral dos cabelos, tem que crescer, ou aí vai ficar 2 grandes tranças, que fique. Essa é a aparência do verdadeiro Yehudim, judeu. Não apararás a barba, vai encrar, Levítico 19:27. E nem cortará o cabelo dos lados, Então, o verdadeiro judeu não corta. É por isso que em Israel hoje, 14% da população é Haredim. Eles estão ali entre os ultra-ortodoxos, que dá 1.300.000 judeus e judins em Israel hoje. É muito, mas a Bíblia diz que pelo menos 144.000 desses 1.300.000 é o que vai restar, de remanescente, É a Bíblia que diz 12.000 de cada tribo, E vimos aí um protesto essa semana, 200.000 protestando em Jerusalém contra a Suprema Corte de Israel, que a Suprema Corte, ela não segue a Torá, ela é secular. É igual o STF aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Eles não vão pela Bíblia, eles vão pelas leis seculares, E Davi Ben-Gurion, em 1948, junto com a declaração, a independência do Estado de Israel, ele criou uma lei lá que esses haredinhos, ele viu que ser judeu secular é uma coisa, e ser judeu para seguir a Torá é outra coisa. Não ia casar, não ia misturar. Então, o que ele disse? Que os irudinhos, os judeus que quisessem seguir a Torá, não iria servir o exército. É lei em Israel. Como diria aqui no Brasil, causa pétrea, Não deveria ser mudado, Porém, a extrema-direita de Israel hoje, com Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich, Israel Katz, esses ministros do Netanyahu aí, da defesa, da segurança, das finanças, homens que nem barba tem. Mesmo o primeiro-ministro de Israel, de origem polonesa, da Polônia, não tem barba, não tem... ele corta o cabelo dele, ele não obedece a Torá e não vai obedecer, gente.
Você pode chamar de judeu, de Rudim, de israelita, de hebreu, mas não é verdadeiro. Se Ezequiel, é que Ezequiel 9 vai se cumprir quando construir o templo, né? O Beit HaMikdash, né? Aí é que vai haver aqueles 6 exterminadores lá com armas, exterminadores, mas antes deles exterminar, é dada a ordem, né, para o homem que tem algo que escreve, carrega na cintura, né, um tinteiro, algo para escrever, sela, faz, assinala, sela na testa dos homens de Jerusalém, os que gemem e choram por causa das abominações que se cometem em Jerusalém, Jerusalém. Tem que vir um templo para vir o cumprimento dessa... Tem que vir o terceiro tempo para vir um cumprimento, aí virá, dessa profecia. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Né? O Criador sabe, é Ele que determinou, né? Mas dá para perceber, né, que algo está vindo. 200 mil ultra-ortodoxos fizeram protesto essa semana contra a Suprema Corte, que quer quebrar, cancelar essa lei, porque Netanyahu, o primeiro-ministro, tem fome de soldados, fome de homens no exército para morrer, né? Que morre. Estão enfrentando terroristas, né? Não é só da Palestina, não. Tem a Irmandade Muçulmana no Egito. São 112 milhões, né? É ela que é mãe do Hamas, Al-Qassam, da Jihad Islâmica, tudo dentro da Palestina. Hein? É ela que é mãe da Al-Qaeda aí na Síria, né? No Iraque, do Daesh, do Estado Islâmico. É tanto grupo que ela criou. E, biblicamente falando, a profecia de Daniel diz que quando esse pequeno chifre, a besta, vier do norte de Israel, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tomar o Egito. Vai estender sua mão. Ele vem ou do Líbano, de Damasco na Síria, ou da Turquia. E ele estenderá a sua mão e o Egito não vai escapar. Você já imaginou um líder com um grupo de 110 milhões de muçulmanos ao seu serviço, tudo radicais, que não reconhecem cristianismo, que não reconhece judaísmo, não reconhece nada, a não ser Mohammed, a não ser o Alcorão, a UMA, né? A União dos Estados Islâmicos, do Islã. Já imaginou? Eu falei aqui, e é verdade. No Egito, no acordo, o Trump chama de Acordo Eterno de Paz, né? Você não viu que ele levantou um livro verde lá, assinatura do Catar, dos Emirados Árabes, da Turquia, do Egito, da Arábia Saudita, do mundo árabe. O livro tem a capa verde, gente. A Bíblia diz em Apocalipse 6, 8, só falta um cavalo dos 4 cavalos galopar. E é o cavalo verdoso, no espanhol, esverdeado. Isso é o Islã. Quem vai terminar o serviço, né, é o Islã no final. Diz que o cavaleiro que monta esse cavalo verdoso, esverdeado, se chama morte. E a Bíblia ainda fala lá em Apocalipse 20, versículo 4, que aqueles que foram degolados, decapitados pela besta, né, ressuscitaram e viveram e reinaram 1000 anos com Mashiach no milênio. Ora, quem é que mata cortando, degolando? Por acaso Mohammed, Maomé, numa tarde não cortou quase 1000 pescoços de homens? Não está no Corão, nos Hadith, essa história? E o Islã parou de matar? Cortando o pescoço? Não. Decapitando? Não. É ele mesmo. Simplesmente ele mesmo. Eles dizem, há um desfalque. Estamos precisando de 15 mil soldados, né? O Likud, o governo de Israel diz isso, o Estado de Israel. Para quê? Para fazer chacina? Mas matamos, eles dizem. Matamos 20 mil terroristas. Vocês matam 20 mil, vai aparecer 200 mil.
ali no Oriente Médio é diferente do Brasil, aqui onde vivemos. Aqui não se mata por religião, não se briga por religião, não se fere por religião. Lá a religião é a ideia na cabeça do povo, é ismaelita. 400 milhões de muçulmanos, só lá. 22 países rodeando Israel, é judaísmo. Os judeus defendendo sua religião, é o cristianismo também, embora lá o cristianismo é sem expressão. Né? É muito sem expressão. A Arábia Saudita, Somália, Egito, né? Irã, não existe igreja evangélica, não existe pastor, pregador. E agora a China resolve proibir, né? Mesmo em aplicativos. Né? Você está regulando a fé porque já a China, o partido chinês é comunista. Né? Então o governo, em primeiro lugar, não a religião. Porque a religião é o ópio da humanidade, né? Uma droga. Né? Religião é uma droga que dopa a mente humana. Né? E o partido chinês sabe disso. O partido na Rússia também sabe disso. Né? Na Coreia do Norte, que já foi totalmente gospel evangélica, hoje não tem uma igreja. Com Kim Jong-un, né? Na Coreia do Norte. Por quê? Porque é a ideia do comunismo. O comunismo, você diz, é a esquerda, que seja, é o barro, que seja, e a extrema-direita? A extrema-direita, ela é religiosa, né? Donald Trump, né? É religioso. Agora ele quer atacar a Nigéria, né? Porque diz que os muçulmanos estão exterminando os cristãos. Já a extrema-direita, com Adolf Hitler, né, que estava na Alemanha, né, era religioso. Mas só que não é uma religião equilibrada, né? Porque a extrema-direita, seus líderes querem ser Deus. Querem tomar o lugar de Deus. Querem serem adorados. E eles são capazes de fazer massacres. Olha a extrema-direita aqui no Rio de Janeiro. Né? Olha a extrema-direita, morreu 121 pessoas no massacre. Né? Eles dizem que foi uma mega operação da polícia, do BOP, né? Só se for Esquadrão da Morte, né? Tá mais para Esquadrão da Morte. Mas eu tive o cuidado, eu não toquei nisso, mas vou tocar agora, né? Eu tive o cuidado, é bom esperar as investigações, né? Eles disseram, eu vi na revista Veja, 17 pessoas não tinham histórico criminais. Mas era bandido. Mas não tem histórico criminal. Nunca foram presas. Que o problema disso aí é matar inocente, né? E o maior perigo disso aí que eu vejo é aquele sonho que eu tive em 2021. Que eu já contei ele completo aqui. Talvez só uns 2 detalhezinhos que eu não disse. Tá aí a pregação. Eu já pude colocar ele completo, não 6 coisas, que eu vinha pregando uma coisa. Eu vi um leão da cabeça muito grande, não estava enjaulado, estava numa corrente e homens importantes dando comida, jogando comida, é claro, de longe, né? Jogando comida para esse leão, e quando eu vi aquilo no sonho, eu disse, esse leão vai ser solto e ele vai comer gente. Hoje ele está na Venezuela. Está enviando para a Venezuela o maior porta-avião do mundo. Geraldo Forte está chegando, né? Já enviou a F-35. Navios de guerra. Deve ter lá também navios atômicos, né? E o Trump, ele Trump não quer dizer trombeta. Vá no inglês. Procura a palavra trombeta, né? Trompete, né? Não quer dizer Trump. Trump no inglês é o trunfo. É aquele barulho do jogo de baralho, né? Ele é uma carta. Na verdade, o nome Trump, ele é uma carta do jogo de baralho. Eu não sei, eu nunca gostei de baralho.
até onde me lembro, nunca joguei isso, né? Não sei se é Snap, tem uma carta no baralho que ela derrota todas as cartas. Esse é o Trump, esse é Trump. Por ser presidente americano, ninguém dá conta de jogar com ele. Ele vai em qualquer lugar hoje, vai em Israel, manda lá. Vai no Egito, manda lá. Vai lá na Coreia do Norte, manda lá. Diz que quer vir no Brasil, né? Ou seja, tem uma carta do jogo de baralho, eu não entendo nada de baralho. Para mim, baralho é um jogo maligno, né? Mas é uma carta que ganha de todas as cartas. Quem tiver ela, né, vai ganhar, pode ganhar o jogo, né? Mas ele não quer dizer trombeta, como diz pastores. Principalmente, já vi gente aí do tabernáculo aí que prega a mensagem lembrando, dizer Trump é trombeta, Trump é trombeta. Não, veja a palavra trombeta no inglês. Não se escreve Trump, Trump é trunfo. É jogo de baralho, né? Já há outros que dizem que significa tambor, é barulhento, né? Isso não quer dizer que os Estados Unidos vai ganhar tudo. Uma hora ele vai perder, ele está fadado a perder. Em 21 de novembro de 2021, John Biden tomou uma anestesia lá no médico lá e Kamala Harris teve que assumir a Casa Branca por 85 minutos. No momento que ela assumiu, houve um eclipse, um presságio. Esse eclipse é raro, ele só se repete a cada 600 anos. A última vez que ele se repetiu foi sobre a vida de Moctezuma, né? O Império Azteca, Inca, Maia. E aquilo determinou, avisava o presságio que estava chegando o fim. Todo império chega ao fim, gente. Os Estados Unidos têm 249 anos. Antes era a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido hoje. Reinou 400 anos. Antes foi o Otomano, né? Turco Otomano, 600 anos reinou. E antes foi o Império Romano. E o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que em Daniel 7, que Daniel vê 4 animais ali. Um leão com asas de águia, as asas foi cortada, Babilônia, atual Iraque. Depois vê um urso, acho que com 3 costelas na boca, né? Não é a Rússia, é os medos persas, o Irã, né? Depois vê um leopardo com 4 cabeças, né? E também com asas, né? Isso aí é a Grécia de Alexandre Magno. Que quando morreu não fez sucessor, seus 4 generais repartiram o reino grego. Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, Lisamíaco, né? Dividiram o reino grego. E aí, então, Daniel, o profeta, vê o 4º animal, com dentes de ferro, unhas de bronze, as garras de bronze. É um animal espantoso, que triturava tudo que estava na frente dele, não poupava nada, não poupava ninguém. Quem é esse império? Roma! O império dos Césares, Júlio César, Otávio, Nero, Marco Aurélio, Adriano, Diocleciano, os Césares. E o que ocorre depois desse 4º animal, que é Roma? Daniel vê subir 10 chifres na cabeça desse 4º animal. 10 chifres, né? Sobe. Depois de Roma viria 10 reis. Eles já estão aqui agora. Se estamos no tempo do fim, eles já estão até em ação. Não lembro aqui na visão de Daniel 2, ele viu o sonho de Nabucodonosor, havia 10 dedos lá embaixo, no final, onde a pedra que virá da glória, essa pedra é Yehoshua Mashiach, vai atingir os dedos, os 10 dedos, 10 chifres, 10 dedos, só que os dedos era misturado de barro e ferro, né? Se você vê os 4 animais, é a mesma coisa das 4 partes da estátua que o rei Nabucodonosor viu. Tu mesmo, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro, Babilônia. Depois de ti virá
os peitos e os braços de prata, meio dos pés, na mesma sequência. O ventre e as coxas de bronze, a Grécia, né? E as pernas de ferro, olha o ferro de novo aí, Roma. Mas quando chega lá embaixo, nos 10 dedos, está misturado de barro e ferro. Eu sei, Roma se dividiu. Constantino saiu da Europa, né? De Roma, a cidade das 7 colinas, e foi para o Oriente, né? Hoje Istambul, Turquia, mas antes Constantinopla, que também tem 7 colinas, e ele criou ali o reino do Oriente, né? Que durou mais do que a Roma europeia, uma divisão, né? Oriente, Ocidente, Ocidente e Oriente. E ele escolheu também uma cidade de 7 colinas, que é Istambul. Porém, Istambul hoje tem 7 mesquitas em cada uma das 7 colinas, das 7 montanhas. Então não é só Roma, a cidade das 7 colinas. Istambul também é. E outra coisa, tem a igreja lá de Santa Sofia, na Turquia, em Istambul. A primeira igreja cristã que o Erdogan, ela era um museu, né? O Erdogan da Turquia fez ela virar uma mesquita, né? Era um patrimônio tombado, histórico, da Unesco, da humanidade, virou um museu, mas o Erdogan caprichosamente fez virar uma mesquita para os muçulmanos rezar 5 vezes. Constrói o Beit HaMikdash, Israel, o terceiro templo. Isso aí vai virar uma mesquita. A Bíblia diz lá em Daniel 9:27 que a besta vai colocar a abominação da desolação em cima da nave do templo. Paulo diz, vai se sentar no Beit HaMikdash, no templo de Deus. Paulo disse, vai requerer obrigatoriamente, sob pena de morte, adoração. Quem não adorar vai morrer. É isso que o Islã vai fazer, gente. Mas Daniel viu subir 10 chifres. O que quer dizer? BRICS. Brick, no inglês, é tijolo, argila, barro. BRICS, né? Não vê que casou? Brasil, letra B, Rússia, letra R. BRICS, né? Índia, letra I. China, letra C. África do Sul, né? Isso aí é o barro. Olha onde o barro, o Brasil hoje é barro. Olha onde o barro, o Lula, o Brasil foi se encontrar com o ferro. Os Estados Unidos, na Malásia, não foi na Casa Branca. O Trump não pôde fazer bullying com o Luiz Inácio Lula da Silva. Também é o BRICS, né? E há o ferro aí, os Estados Unidos, a França, né? Eu falei da França na minha pregação de ontem, né? Que quando os alemães nazistas invadiram a França, as mulheres francesas, casadas, solteiras, se entregaram aos alemães, né? Até trabalharam para os alemães. Foram julgadas depois da libertação na Normandia, né? Dos aliados, né? Porque o que elas fizeram? Elas ajudaram os alemães, foi como uma traição horizontal, né? A França, né? Foi horrível, né? O que as mulheres fizeram quando os maridos iam para a guerra, elas cometiam adultérios, né? Tem documentários aí, mulheres lindas, bonitas, francesas, né? Isso é uma maldição, né? Isso causa maldição no país, na França. Olha a problemática da França hoje, né? O enredo que ela traz ao mundo, né? Mas pode-se considerar a França o ferro, o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha é ferro, a Alemanha é ferro, eles estão aqui. Simplesmente eles estão aqui. Porém, Daniel disse que quando esses 10 chifres, esses 10 reis, estivessem reinando na terra, Daniel vê um 11º chifre subir, um chifre pequeno. Ele vai subir. É o que falta. É que junto com ele vem o terceiro templo. Ele está aqui agora? Não. De onde ele vem? Daniel 8:9 diz que vem do norte de Israel, ou do Líbano, ou de Damasco, da Síria ou da Turquia, porque ele vai do norte, vai crescer para o sul, né?
vai cruzar o Oriente Médio, o Mar Vermelho, e vai tomar o Egito, que está na África do Norte, vai tomar a Líbia, e vai tomar Cuxi, Sudão, Eritreia, Etiópia, né? Sua mão vai tomar. E por que vai tomar? Porque ali está a energia do mundo. Lê a Bíblia, Daniel 8:9. Diz que ele vai também crescer para o Oriente, né? O leste. Vai tomar o Iraque, vai tomar o Omã, o Catar, o Irã, vai tomar a Arábia Saudita, vai tomar os Emirados Árabes, vai tomar o Kuwait, vai tomar a energia do mundo, gente, que é o petróleo, o gás. Eu já expliquei aqui que na Guerra dos 12 Dias, recentemente, Israel contra o Irã, Donald Trump xingou Netanyahu, nome feio, né? Mandou ele parar de bombardear o Irã porque o parlamento político do Irã determinou o fechamento do Estreito de Hormuz, que é um estreito ali antes do canal de Suez que vai para o Egito. É um estreito, um braço do mar de 40 quilômetros ali, e dentro dele está o Irã, que controla o Iraque, né? O Omã e a Arábia Saudita. E se fechasse aquilo, haveria uma crise do petróleo sem precedente, que a economia mundial está cambaleando. Aquilo ali causaria um caos. Na hora, Trump viu aquilo e mandou parar a guerra. Israel parar, porque Israel começou, Israel parou, sob a ordem de Donald Trump. Porque os Estados Unidos, eu tenho dito aqui, ele é um leão. Estados Unidos, Reino Unido. Qual é a figura que está no brasão do Reino Unido e estava no brasão da Grã-Bretanha? Leões, leão. E de onde vem o Canadá, que fala inglês, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos? Vem da Grã-Bretanha, do Reino Unido. São leões. Até fala inglês, né? A língua do Reino Unido. A questão é que em 1786, George Washington fez a Guerra da Independência, né? Os soldados franceses ajudaram George Washington e derrotaram o Reino Britânico, e a América do Norte, Estados Unidos, ficou independente. Coisa que o Canadá não é. O rei do Canadá é Charles III. O rei da Dinamarca, o rei da Austrália, o rei da Nova Zelândia ainda é Charles III do Reino Unido, mas ele não é rei. Nos Estados Unidos é independente. A capital chama-se Washington, em homenagem à Guerra da Independência, né? E virou o que os Estados Unidos? Virou um leãozão maior do que o Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Virou um leãozão maior do que a Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, maior do que o Reino Unido. Pode juntar tudinho aí, que é um leãozão maior do que todo mundo. E agora, no fim, quando a economia americana, o dólar, está para afundar, a economia está na bancarrota, vai quebrar, vai ser demolido, vai ruir a economia americana. O que o leão faz hoje? Quer a Venezuela. Mas quer o que na Venezuela? Ora, a Venezuela tem a maior bacia de petróleo do mundo, que é o petróleo da Venezuela. E Donald Trump, eu disse, Trump é trunfo. É uma carta do baralho que ninguém derrota, não? Ele disse que não iria atacar a Venezuela, mas ontem ele disse, Maduro, Nicolau Maduro, seus dias estão contados. E aí ele também quer o Brasil, quer o Panamá, quer o Canadá, quer o México. E aí essa crise aí no Rio de Janeiro, isso aí é alimento para o leão. Estão chamando o leão para invadir o Brasil. Esse problema aí no Rio de Janeiro, né? Se isso aí não trouxer os Estados Unidos, eles vão inventar mais coisas. A extrema-direita quer trazer o leãozão para cá, para o Brasil, para as terras raras do Brasil, para devorar a riqueza ou o leão. A situação dos Estados Unidos é difícil. Ou ele invade, toma a América do Sul, a América Central e toda a América do Norte, ou ele quebra. De todo jeito ele vai quebrar. Pode invadir o Panamá. Expulsou a China do Panamá. Agora a China vai fazer uma estação férrea, né? Para trem de ferro de Camaçari ao Peru, porque o porto do Peru
pertence à China, né? O maior porto do mundo, né? É o barro e o ferro que não se mistura lutando. É os 10 chifres lutando, mas o perigo, gente, é subir esse pequeno, o 11º chifre, que Daniel viu isso. E ele vem do Oriente. Ele está aí, eu não sei, tem gente que é ousado, né? Ousadia errada. Diz, é o Trump, o anticristo, é o Jared Kushner, é o Bill Gates, é o Elon Musk. Não apareceu ainda, ninguém sabe quem é. O Adolf Hitler, quem diria que ele iria ser um líder mundial? Ali da Europa, da Alemanha, daqueles países que ele tomou. Queria ser artista, pintor, foi reprovado, virou um morador de rua. Como é que um morador de rua vai causar a Segunda Guerra Mundial? Você vê, o Hitler não era nada quando você vê a biografia dele. Mas ele tinha uma coisa que esse 11º chifre vai ter. Quando chegar uma boca, né, para abrir e falar blasfêmia, uma eloquência para conquistar nações, reis, governantes, presidentes, vai ter uma boca. A Bíblia que diz isso lá, quando ele abrir a boca dele para falar, né? Porque o Hitler era morador de rua, sem teto. Mas veja os discursos dele, ele inflamava, conquistava tudo. E a besta, quando vier, vai conquistar com a sua boca, né? O engano. O engano da sua boca vai enganar. E o mundo já está enganado, o mundo já está perdido. Eu preguei ontem, né? Mensagem 1 por 1 milhão de William Branham, no dia 24 de abril de 1965, referência 44. O profeta disse, eu não sou profeta. Eu não me vejo como profeta. Eu não me considero profeta. Eu sou apenas um pregadorzinho. Na verdade, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu sou um Zé Ninguém, né? Mas reconheço que tem um dom de pregar, de explicar as escrituras. Nasci com esse dom porque eu não tenho teologia. Não tenho diploma de teologia, eu tenho um diploma de enfermagem. Técnico em enfermagem e diploma de técnico de enfermagem do trabalho. Agora de Bíblia não, estou pregando aqui por um dom de Deus, porque pregar é um dom. Mas William Branham foi um profeta e ele disse aqui, na referência 44, 1 por 1 milhão. Aí é o William Branham dizendo que quando Deus vai salvar, resolver salvar, de cada milhão ele vai salvar um. Por isso que o irmão Branham dizia no dia dele, se houver 500 milhões de crentes, né, no mundo, isso lá em 65. Então 500 pessoas vai no arrebatamento. Eu já digo que não vai ser assim. Eu vejo aí na Bíblia aí 5 virgens prudentes. Hoje é pouquíssimo. Havia 8 bilhões lá no dilúvio, foi salvo 8. Então era 1 por 1 bilhão. O Branham pregou 1 por 1 milhão. Eu estou pregando 1 por 1 bilhão. Milhão, William Branham pregou. Bilhão é o que eu estou pregando. Porque se Noé era 8 dentro da arca de Noé, 8 por 8 bilhões, e o Enoque? E Noé não é nenhum tipo do arrebatamento? Enoque é. Enoque é, e só subiu um homem. Você me entende o que eu estou a pregar? Ou seja, a minha pregação, eu não queria chamar de mensagem. Se eu falar mensagem, minha mensagem, vou me chamar de mensageiro. Eu não quero nem que me chame de mensageiro. Pregador tá bom demais da conta. Para mim, pregador, ser chamado de pregador, tá ótimo. Tá bom demais da conta, né? Mas minha pregação é assim. Ou minha mensagem, aí vamos chamar de mensageiro. E o William Branham falou, é difícil dizer o que virá, o que a próxima geração, a outra geração, depois de William Branham, trará. É difícil dizer o que a outra geração traria, né? Isso ele falou em 65, 24 de abril de 1965, o mesmo ano que ele morreu, né?
Em 24 de dezembro de 1965, o William Branham morreu. E agora, 24 de dezembro de 2025, fará 60 anos que o William Branham morreu. E uma geração é 40 anos. Eu já expliquei aqui sobre a parábola da figueira. Foi bem explicadinho. Não tem como não entender, né? Não passará esta geração quando a figueira brotar, né? E os estudiosos disseram, então ele tinha que, se a figueira é Israel, e a figueira brotou em 1948, então ele tinha que voltar em 1988. E por que ele não voltou? Tem 77 anos, de 48 para cá, né? Eu expliquei lá o porquê, né? Não voltou, e quando começou a contar a geração da figueira. Agora nós estamos nela. Porque coisas teriam que acontecer. Tem aí 14 sinais em Matitial 24 que não estava lá em 1948, 1950, nem nos dias de William Branham. Havia sinais que o Apocalipse, Daniel, Naum, Miqueias, Obadias, os profetas falaram que não estava lá nos dias de William Branham. Porém, esses sinais estão aqui hoje já. Todos eles. Já estão em andamento. Isso quer dizer que já está contando os últimos 40 anos da humanidade, que é a última geração. Quando será, eu não sei. É daquele dia e hora, Matitial 24, 36, ninguém sabe, nem o Filho, Yehoshua Amashia, nem os anjos, mas unicamente meu Pai, Yod-He, Vav-He, Yehová sabe. Mas todos os sinais deveriam estar aqui. E já estão aqui. O Mambrano disse, é difícil dizer o que a outra geração traria. Agora, para mim, não é difícil, não. Dizer, para o Mambrano era, porque ele não sabia o que viria. Eu, que estou aqui quase 60 anos, dezembro vai fazer 60 anos da morte de William Branham, como estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus, nesses 60 anos eu tenho estudado, eu tenho 52, mas tenho estudado esses 60 anos de morte de William Branham, o que veio, por exemplo. Eu falei umas coisas ontem do que veio depois do William Branham, que o William Branham não sabia, mas veio. Por exemplo, falei de internet. Falei o que causa autismo, não é Tilenol, como diz o secretário da Saúde americano, Kennedy Jr., e o presidente Donald Trump. Ele diz que é o Tilenol, a mulher grávida toma Tilenol, vai nascer filhos autistas. Não é. Na pregação de ontem eu expliquei, de acordo com a Bíblia. Porque esse índice de autismo na Terra hoje, veio o autismo, veio a internet, veio muitas coisas, e eu estava pensando hoje de manhã, eu devo ainda estender, tem mais coisas que veio, por exemplo, veio a Covid-19, né? O William Branham não fala, mas veio, ainda está na Terra, né? Sempre mudando de cepa de vírus, né? E levou milhões, ela fez 19, né? Ela fez quantos anos, né? Nós estamos em 2025. Ela vai fazer 6 anos, né? Eu disse numa pregação que ela não é a grande tribulação, porque a grande tribulação é só 42 meses. Só 42 meses. 3 anos e meio. 1.260 dias. Como a Covid vai fazer 6 anos, ela não está dentro da grande tribulação, não. Ela está dentro do princípio das dores. Contrações, dores de parto, porque Mashiach diz, haverá pestes. E a Bíblia de Jerusalém diz, haverá terremotos em todos os lugares. Haverá falsos Mashiachs, falsos profetas. Haverá fome. Ainda Obadias diz, se os homens fizerem seus ninhos nas estrelas. Elon Musk quer chegar a Marte. É uma estrela, não? Quer fazer o ninho lá, porque sabe que haverá um holocausto nuclear na Terra. Mas o profeta disse, se fizer de lá, diz Jeová, eu os derrubarei. Não! Não vai fazer, não vai habitar em outros planetas, é a Bíblia que diz.
Se tentar, a Bíblia diz que o Criador derruba de lá. E com a IA agora vai ficar mais fácil de fazer essa tentativa, né? Porque com a IA, junto com a IA, e tem a internet que veio, né? Eu disse que ela é pior do que a televisão que deixou as crianças neuróticas, né? Com retardo, mexe na mente mesmo. O Mambrano diz, eu moro no Arizona, lá em Tucson, houve um estudo lá, mostrou que 80% das crianças estavam com retardo mental. O Mambrano chegou a pregar. Esta é a última geração. E não foi. Vê, nem tudo que o William Branham falava era Deus falando. Ali era uma impressão humana de William Branham. Ele achou que era, mas não era. Não foi um assim, diz o Senhor, né? Porque o mundo está aqui hoje. Vai fazer 60 anos da morte de Mambrano, o mundo está aqui hoje girando. Rotação, transladação, os movimentos da Terra. Mas haveria de haver uma última geração. Como eu preguei ontem, eu não tenho dúvida que essa é a última geração, a geração da explosão das bombas nucleares. Satã 1, Satã 2, russo. Orishnik. E agora o Trump não, Putin lançou um míssil nuclear aí que viajou 18 mil quilômetros, igual um avião, vai para onde quer, né? Tá vendo que não precisa instalar mísseis na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua? Os mísseis agora é igual avião, tem autonomia para voar aí 18 horas, né? Um propulsor nuclear. Mas o Trump avisou, vamos voltar a fazer teste de bomba atômica porque a Rússia e a China estão fazendo teste de bomba atômica secreto. E o Trump avisou, ele disse assim, nós, os Estados Unidos, a palavra do presidente, tentando botar medo na China e na Rússia, nós, os americanos, os Estados Unidos da América do Norte, temos o poder de destruir a Terra 150 vezes. E tem mesmo. Mas a Rússia tem mais poder atômico do que os Estados Unidos. Então agora é a briga do barro contra o ferro, do ferro contra o barro. Tem que ser assim, gente. Eu não falei da IA, mas ela tá aí. Dizem que em 2027 ela vai ter autoconsciência. Esse ano 2025 ela só tá aprendendo a mentir. Ela tá tão lerda, a IA, a inteligência artificial, que ela já tá, as pessoas querem desligar ela, né? As máquinas, ela já não aceita ser desligada, ela não quer dormir, se é que dorme isso, né? Aí você junta a IA, a inteligência artificial, que quando veio, né, não sei se foi o ano passado, ano retrasado, sozinha ela pegou as informações de todo mundo, capturou tudo assim, acelerou, pegou as informações, sabe de tudo você digita. Mesmo você olhando para um celular, ela tá te vendo, os algoritmos. Agora ela tá interagindo, mentindo. Mas tem uma hora que ela vai ter autoconsciência. Você juntar a IA com a física quântica, o computador quântico, gente, aí o mundo acaba. Aí simplesmente o mundo acaba. Eu coloquei uma reportagem do Fantástico no meu YouTube aí, mostrando o que é o computador quântico, gente. O mundo acaba. Quem tiver o poder quântico, o poder da IA, e a bênção vai reunir tudo isso com ela. Porque é a Bíblia que diz que esses 10 chifres, 10 reis, darão poder à besta. Ao 11º chifre, é o chifre pequeno em 1 hora, mas junto com esses 10 chifres, o que ela fará? A Bíblia diz que ela vai queimar o Vaticano. Vai comer as carnes da grande prostituta na cidade das 7 colinas. Isso aí é o Banco do Vaticano, as terras férteis do Vaticano. Vai torná-la nua e desolável. E depois Apocalipse diz, Daniel também diz isso, que desses 10 chifres, a besta vai destruir 3, vai arrancar 3 e vai reinar com 7. Porque é o 8º rei que virá. Se o pequeno chifre vem, a Bíblia diz, ele vai reinar com mais 7 chifres. Então, desses 10 reis, império, BRICS, e o ferro, barro e ferro na terra,
eles darão poder à besta, mas a besta vai arrancar 3 poderes aí. Não sei se é... Os Estados Unidos é certo. Não tem como a besta reinar na Terra quando vier reinar os 1260 dias, 3 anos e meio com a América. A América vai virar cinza, né? A América do Norte. Os outros 2 eu não sei quem ela vai arrancar, mas vai arrancar. É isso que 60 anos, Rembrandt diz, eu não sei o que a próxima geração vai trazer. Mas nós já estamos vendo aqui. O fim do dinheiro físico, o Drex, o Pix, as criptomoedas, o dinheiro digital. E o pior de tudo, né? Você vê, onde já se viu o maior país que se diz o maior PIB do mundo, que tem 2 tipos de PIB. Um deles, a China tem ele, né? A China também tem o maior PIB para comprar, né? Que a China é uma potência, né? E os Estados Unidos também tem um grande PIB, né? Mas nesse negócio aí de paralisar os Estados Unidos, 42 americanos, não sei, ontem eu vi o vídeo, já estão passando fome. E tem uma ajuda social que foi cortada, né? Não é Xandal, tem um nome certo aí. Paralisou os Estados Unidos, já está paralisado, né? Aeroportos, muita coisa está paralisada, e até a ajuda social. E 44 milhões de americanos já podem passar fome. Simplesmente já podem passar fome porque foi cancelado essa ajuda. 2 juízes federais, até dia de sábado, estavam tentando obrigar o Donald Trump, da extrema-direita, a dar dinheiro para comprar comida. Esses americanos, eles vão morrer de fome. E você acha que Donald Trump gosta de pobre? Alguma vez na vida, por acaso, ele foi pobre? Você acha que ele vai estar preocupado? Ele não está preocupado com isso, não. Ele quer armar. Quer se armar, né? Quer guerra, né? Eu não falei que no dia da eleição americana eu vi ele com um vaso branco na mão, sem tampa e sem fundo, num sonho. E ele perturbado, porque o vaso não tinha tampa, não tinha fundo. E ele perturbou o recinto, o lugar ali onde ele estava, e eu pedi para retirar ele. Quando foi retirar, ele estava com uma espada grande na mão. Ou seja, não era um vaso, era uma espada. Vai trazer a guerra! Espada é guerra na Bíblia. O fim do dinheiro é físico. Você vê a crise. Especialistas em economia já dizem que alguns setores da economia americana já estão em recessão. A recessão está chegando. É a quebra do Império Americano. Mas tem uma coisa lá que não está quebrando nos Estados Unidos. E o que é? A IA. Tem teocracia e tecnocracia. As empresas de tecnocracia, Starlink, Neuralink, Tesla, Sharp, GVT, computadores para IA, tudo que envolve inteligência artificial só avança. E o pior de tudo é que, além do fim do dinheiro físico, o que está vindo, também vai acabar os empregos, né? Como na China, há hospitais que não precisam mais de médico. Os robôs fazem tudo, faz cirurgia, ministra a medicação, já não precisa de médico. E o que vai acontecer com os advogados? E o que vai acontecer com os políticos? Eu pergunto, porque é a Indonésia. Colocaram uma ministra lá da IA, né, virtual. E quando começar a substituir, como já começou, substituir presidente, ministro, governadores, prefeitos pela IA, não vai ser um homem físico, uma mulher física, vai ser uma IA que vai dirigir. Já começou. Simplesmente já começou. Aí eles dizem, é tão bom a IA ser a ministra aqui no nosso país, porque ela não rouba ninguém, ela não é corrupta, né? Vai nessa. Ela vai ser pior do que os corruptos, a IA, porque haverá um controle total, diz a Bíblia. Ninguém vai poder comprar ou vender
Sem a marca da besta. É claro que a besta, o pequeno chifre, quando vier, vai pegar isso tudo para ele. Basta ele controlar o Oriente Médio, o que ele vai fazer, tomar o gás e o petróleo, ele já vai controlar, vai fazer todo mundo se render a ele. É o que está vindo. É o que está chegando. Eu já falei aqui que esse plano de paz do Donald Trump lá com os árabes, né? Os países árabes lá, ele não se alinha com Daniel 9:27, porque ele é 5 anos. Ele tem 3 fases. Para ele se aliar com Daniel 9:27, né, vai ter que mudar muita coisa. Pode mudar? Pode. Mas não se alinha. E eu não sei não. Eu não sei não se aqueles países lá, Turquia, já estão se reunindo. Ontem reuniu 7. Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Eles não querem aceitar esse plano, não. Eles vão fazer o deles. É o Oriente Médio. É o berço da humanidade. Onde tudo começou, é onde tudo deve terminar. Todas as coisas vão convergir, vão mudar. Irão para o Oriente Médio, porque lá é que vai estar o trono da besta, Turquia. Mashiach não falou? E Yehoshua Mashiach, Apocalipse 2:13, eu sei onde habitas, na era de Pérgamo. Pérgamo hoje chama Bergama, na Turquia. É onde está o trono de Satanás. Ou seja, ele vai se sentar na Turquia. E depois ele vai para Jerusalém se sentar no templo. No terceiro templo. Ele vai fazer isso, a Bíblia diz isso. Em Daniel ele vai mudar as tendas do seu palácio do seu governo. Ele vai ficar de frente ao mar Mediterrâneo e a montanha do Santo Esplendor, o Monte Sião, o Monte Moriá, né, o lugar mais santo da terra, né? Dali, aquilo ali vai crescer no milênio, depois do milênio, na eternidade, e vai ficar do tamanho mais ou menos de 2.500 quilômetros, o Monte Moriá, o Monte Sião, ali onde vai descer e encaixar a Nova Jerusalém Celestial. O IEM está a 2.000 quilômetros de Israel. A Nova Jerusalém, depois do milênio, ela tem entre 2.300 a 2.500 quilômetros. Ele vai desaparecer o Iêmen, o Iraque, até a Finlândia. Ou seja, a cidade vai ser tão grande, vai chegar perto da Rússia. Eu estou lhe dizendo, é a Bíblia que diz lá, as metragens, as medidas, né, grandes coisas estão vindo. Eu devo também terminar a minha pregação falando do aspecto religioso. William Branham disse, na referência 44, 1 por 1 milhão, 24 de abril de 1965, é difícil dizer o que a outra geração traria. E no aspecto religioso, olha os tabernáculos. 30 tabernáculos numa cidade. Tudo porque o dízimo é o salário do pastor do tabernáculo. Eu fui pastor do tabernáculo quase 14 anos, eu sei disso. Eu não estou falando porque alguém me disse. Porque eu fui pastor lá. Tabernáculo é fé, né? Mas o Mambrana falou, profetizou, vai virar. Se vocês não seguirem a mensagem direitinho, vocês vão virar a religião de segunda mão. E no 7º selo, o Mambrana falou, cuidado, os ismos vai entrar. Ismo é pior do que denominação. Os ismos são piores do que as denominações, porque no terreno os pastores hoje são milionários. Pastores que pregam a mensagem do irmão Brano, porque o que entrar de dízimo é deles, eles não abrem mão não. Olha o José Brano aí com o cavalo de Troia dele, o tablet que ele está dando de presente, com 1.206 pregação do seu pai, William Brana. A mensagem do irmão Brana foi para o século XX, não é para o século XXI, está ultrapassada, morreu. Acabou. Você sabe que o maná era de Deus, mas se guardasse o maná para outro dia, virava cupim, verme, bicho. Então, mesmo a mensagem de Deus, quando ela passa, vira cupim, verme, bicho. Vai se alimentar num tabernáculo hoje, do Adil de Souza Sena, São Paulo, Machado. Pastor Machado, Teresina, aqui em Goiânia, na Pimentel, você está comendo verme, bicho, cupim. Passou! O tempo do maná passou. Se tiver um maná hoje, deve ser uma nova comida e deve ser a palavra original.
A palavra, o que está escrito na Bíblia. É o último maná que Deus dá à humanidade para comer. Mas quem vai querer comer, gente? Porque o homem tem que usar agora vestido, como eu estou aqui, ó, da minha túnica. Quem vai querer usar vestido? Qual a mulher que vai querer andar na rua de véu em público? Que já não pode cortar as pontas do cabelo, rapar a cabeça, o que é uma vergonha. E a mulher tem que cobrir a cabeça com um véu em público, né? Parar de pagar dízimo. Batizar em nome hebraico, em nome de Yehoshua Mashiach. Saudar com ósculo santo. Todas essas doutrinas aí que Paulo pregou nas 14 cartas eu trouxe. Quem vai querer? Eu sei que não vamos querer, não. Também veio, o Mambrano diz, eu não sei o que a próxima geração trará. Trouxe divisões, ismos, escândalo, pedofilia, estrupo, abuso, adultério, prostituição. Eu estou falando de pastores. Púlpitos virou convite para motel. O motel é o escritório do pastor. É ali mesmo onde ele pega as irmãs. Já faz sexo dentro do escritório ali, pastoral mesmo. Por quê? Porque é filha da grande Babilônia, corrompeu. Israel não disse, capítulo 28, todas as mesas estão cheias de vômito. Hoje está podre. E os homens, os líderes de igrejas, milionários, ricos, e o que Deus faz? Ele envia a sã doutrina, a palavra original. Ele faz repetir hoje o evangelho de Paulo, para que ninguém tenha desculpa. Todo mundo está a ouvir. E um branamista me escreveu dizendo, meu profeta é William Branham, Matitial. Ele fala Mateus 10, 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E eu recebi o William Branham. Como? Como que você recebeu o William Branham se tem... Vai fazer 60 anos agora, dia 24 de dezembro de 2025, que o William Branham está lá no túmulo em Jeffersonville. Você abraçou ele? Teve companheirismo com ele? Ele falou com você? Morte não é separação? Quando um homem morre, não acabou? Não se separou? Os mortos não sabem nada dos vivos? Salomão não falou isso em Eclesiastes? Depois da morte não vem o julgamento, o juízo? Os homens não estão ordenados a morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, depois vem o juízo? Como é que você recebeu William Branham? Olha se isso não é loucura de religião. Lavagem cerebral. Ora se não é isso. Claro que é isso, gente. Eu não estou aqui para isso, não. Não estou aqui para concordar com isso, não. Não, Deus, ele envia pregador. Pregadores. Sua voz. Apocalipse 1. É como muitas águas, muitos pregadores. Ele é capaz de enviar um pregador, um mensageiro. E desse mensageiro surgir voz, sua voz como de muitas águas, outros pregadores, embora agora nós estamos no fim, né? Já não tem tempo para muitas coisas, estamos no fim. Eles dizem, vai surgir um avivamento no Ohio, vai surgir um avivamento em Nova Orleans. Os americanos dizem isso. Brandon Biggs, que acertou o tiro na orelha de Donald Trump, está trazendo, eles dizem, está trazendo o último avivamento, mas ele errou, gente. Ele diz que além do tiro na orelha, esse que se diz profeta americano, só se for profeta do Pix, né? Da ajuda financeira. Ele disse que o Trump ia cair de joelho agradecendo a Jesus, a Jesus Christ. O Trump não caiu de joelho, arrancaram até o sapato dele na queda dele lá, quando ele se joga para não ganhar mais tiro. Então, porque acertou um pedaço, você já disse que é profeta? Você já disse que é reavivamento? Não haverá reavivamento nos Estados Unidos. O último é no Brasil, por causa do Cruzeiro do Sul, a cruz. Do Cruzeiro do Sul sobre o Brasil. Aqui termina tudo. Mesmo profecia de 25 de novembro de 1961, em Shreveport, Louisiana, onde William Branham estava, alguém falou em língua estranha e alguém interpretou e dali saiu uma profecia para o Brasil e eu abrirei. Deus dizendo,
e eu abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite. É a última hora. O arrebatamento é a meia-noite. À meia-noite ouve-se o grito. Matitial 25:6. Aí vem o esposo, sair-lhe ao seu encontro. A Bíblia diz que na meia-noite a porta fechou. Então é o rapto para as bodas nupciais, as bodas do Cordeiro. Então é o rapto. Eu abrirei o ouvido do meu povo. Não fala que vai converter. Mas diz que vai abrir o ouvido para que ouça os sermões do Senhor nesta terra, Brasil. Por causa de quê? Por causa do Cruzeiro do Sul, da cruz. E depois vai vibrar e revibrar a nação. E depois a glória de Deus estará aqui nesse país, o Brasil. Como as águas enchem os mares. Eu disse que isso aí é Abacuque 2,14, né? Toda a terra se encherá do conhecimento de Jeová, como as águas enchem os mares. Você diz, isso aí foi o pastor Joaquim no Tabernáculo da Fé. Aonde? Com esses escândalos sexuais aí, que ele morreu com isso aí, esse tanto de mulher denunciando ele. Você acha que Deus se mistura com escândalo? A Bíblia diz que Jeová é Kadosh, Kadosh, Kadosh. É 3 vezes santo, pelo menos uma vez, Kadosh, santo, você tem que ser homem e mulher para caminhar com Deus, com Jeová, porque ele é 3 vezes santo. Ele é tão santo, tão Kadosh, que os serafins não podem olhar a sua face. Anjos que nunca tiveram pensamento maligno, anjos que nunca adulteraram, nunca prostituíram, nunca fizeram sexo com ninguém, porque anjo é espírito. Espírito não tem carne, não tem osso. Como é que vai fazer sexo? Alguém me escreveu, mas aqui em Bereshit, Gênesis, ele falou Gênesis, mas é Bereshit 18, Deus desceu com 2 anjos a Abraão e 2 foi para Sodoma. Concordo. Estava em corpo humano, concordo. Claro que eu concordo. E comeu e bebeu leite, e Abraão mandou matar um bezerro lá, um novilho cevado, e Sara fez bolinho. Concordo. Se fizeram carne, mas eu discordo que em Gênesis 6, Bereshit 6, que 200 anjos, conforme o livro de Enoque, sentinelas, vigilantes, tomaram forma humana, desceram até e fizeram sexo com as filhas dos homens. Ali não era anjo, ali eram os filhos de Deus. Anjo, William Branham diz, anjo nem filho de Deus é soldado, é servo. Leia Jó 38, versículo 7, quando Deus criava a terra, o Criador, Jeová, perguntou a Jó, a Iov, né, onde você estava, quando todos os anjos, as estrelas da alva, cantavam alegremente, olha a separação, e os filhos de Deus regozijavam, rejubilavam. Então anjo é soldado. Eu não sou um anjo, embora anjo quer dizer mensageiro. No sentido, os pregadores que Deus envia são anjos terrenos, mensageiros. Mas não são seres espirituais, são carnais, terrenais. E procriam, tem filho, coisa que um anjo não tem. Um anjo é um ser assexuado. Não é nem macho nem fêmea. São espíritos. E quem é os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens lá em Gênesis, Bereshit 6? Olha, a descendência de Sete, de Adão. Adão era filho de Deus. Sete era filho de Deus. A descendência de Adão, os homens lá, foram nas filhas de Caim, que usava batom, que usava maquiagem no rosto, unhas falsas, cílios falsos, que usava short, baby doll, calça comprida, usava até uns vestidos mais apertados no corpo, igual a linguiça calabresa, uma linguiça toscana para provocar a adultério, para fazer os homens virarem como que cachorro louco, babando, falta babar pela boca. Quando uma mulher com a roupinha apertada anda na rua, provoca mais adultério do que praça de nudismo.
praia de nudismo, né? Provoca mais adultério. Era isso que tinha lá, mulheres que se vestiam sexy, roupas decotadas, mostrando 30, 40, 70% dos seios, dos peitos, cabelo pintado, não podia nascer um fio grisalho, cabelo branco, logo corria para pintar, porque os salões de beleza têm esse poder, a mulher pode ser igual, assim, não vou falar um nome pejorativo, uma mulher pode ser feia, mas o salão de beleza faz ela ficar bonita, e o salão de beleza é capaz de transformar um homem em mulher, porque muitos homens casam supostas mulheres, mas no dia das nupciais descobre que é homem. O trem engana, a beleza engana, a riqueza também engana. Olha aqui o Criador e Jeová, e seu filho e Yehoshua, Mashiach, o Salvador e Mediador, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.